Pessoal, conversar aqui um pouco sobre séries temporais. É um assunto bastante interessante porque nos fornece aí uma maneira de prever os próximos valores de uma série sequencial. Por exemplo, no caso de uma bolsa de valores, qual é o próximo valor previsto de uma ação dado uma curva, ou em questões meteorológicas, dado uma sequência aí de temperaturas e outras variáveis, qual que vai ser a previsão do tempo para o dia seguinte ou para a hora seguinte. Esse layer que é LSTM, chama-se Long Short Term Memory, ele permite a leitura recorrente. Por isso que eu coloquei o termo séries temporais, mas podem ser qualquer tipo de série. Pode ser voz, né? Pode ser processamento de voz também. Ele permite, enfim, quaisquer dados que sejam sequenciais e a gente não tem um limite de tamanho. Então, Long Short Term Memory quer dizer, ele presta mais atenção nos dados que são mais recentes e ele presta menos atenção nos dados mais antigos. E isso, de certa forma, simula como um ser humano acaba pensando, né? Quando você está lendo um livro, você lembra normalmente da última página que você leu e as páginas anteriores você presta atenção só nos dados mais relevantes. Nesse caso, a gente vai fazer um exemplo bastante simples, onde o próximo valor numérico eu quero prever de uma sequência e, consequentemente, vou ter uma única classe de saída, que é o valor que a gente está buscando. Para essa base de dados, a gente vai fazer uma base de dados simulada. Então, dado uma série temporal, aqui é uma bastante simples, mas ela pode ser mais complexa e mais aleatória. Isso aqui é só um exemplo. No caso, uma sequência 10, 20, 30, 40, 50, 60, como 60, 70, como está aqui, né? Tem uma pequena rotina que a gente quebra isso em N steps, que a gente chama, né? Então, N steps, no caso sendo 13, então eu vou quebrar em janelas de 13 em 13. Então, 10, 20, 30, 20, 30, 40, 30, 40, 50, 40, 50, 60, 50, 60, 70, né? Tá faltando até uma aqui no final. Bom, não precisaria, na verdade. E o Y é o próximo valor. Então, a entrada a cada sequência de 3 números, eu forneço uma saída. Então, 10, 20, 30, o próximo que eu espero é 40. E assim que eu alimento a série, 20, 30, 40, o próximo é 50. Então, tem uma saída correspondente a cada lista de entrada. Por isso que o 70 não apareceu aqui, na verdade. Aqui vamos rodar a importação das bibliotecas. Demora um pouquinho. E aqui os dados são processados através dessa rotina, como eu mencionei, que é uma rotina que vai pegar uma sequência e dividir em várias janelas, por assim dizer, de N steps. Nesse caso, o N step que eu coloquei de 3, então eu vou dividir essa sequência em sequências de 3 números. E sempre na saída, o Y, eu coloco o número seguinte que eu esperaria dessa sequência. Aqui ele cria, então, essa sequência. E no final é importante redimensionar sempre nesse formato, onde eu tenho a quantidade de exemplos, a quantidade de passos, né, de cada exemplo e a quantidade de variáveis que eu estou usando, no caso é só uma. O modelo que eu vou utilizar agora entra esse layer novo, que é o LSTM, então tem um layer de entrada,
eu aplico esse LSTM. Eu vou conversar mais sobre esse LSTM durante o curso, em mais detalhe. E tem um layer de saída dense, só para lembrar que é aquele que tem todos os nós conectados com os nós do layer anterior, no caso o LSTM. A gente usa aqui o modelo funcional, que é onde os layers são funções que retornam, enfim, layers nas variáveis e aplicam sempre sequencialmente no layer anterior. Como é um problema de previsão de valores reais contínuos, a gente novamente vai utilizar para a ativação do último layer, esse dense layer aqui, a gente vai utilizar a função de ativação linear. E na compilação do modelo, que é a parte onde a gente configura para o treinamento, ele especifica qual é o otimizador, que é a função que vai permitir fazer a convergência do aprendizado. A loss function, função de perda, que é o desvio do valor previsto em relação ao valor fornecido. Então, para verificar, é o meu ponto de contato, que eu verifico se o sistema está aprendendo ou não. Então, a função de perda tem sempre que diminuir. A métrica, a gente vai falar sobre a métrica em um outro momento. E sendo um problema de regressão, nós vamos usar como perda o mean squared error. Eu vou aqui, então, rodar o modelo com um resumo. Tem 10 mil parâmetros, é um pouco mais do que o anterior. Esse layer LSTM ele fornece mais parâmetros, né? Vou executar uma função fit aqui no treinamento, agora com 1000 epochs. E vocês vão observar um resultado bastante interessante. Aqui no final, vocês vejam que a perda começa aqui com 3.749. Vocês vão ver como ela se reduz significativamente no final do treinamento. Já está em 1 aqui. Agora já é um número fracionário. Então o aprendizado aqui está sendo bastante eficiente. E a gente está na metade das epochs. Já está aí com 1/100º. E chegou aí finalmente em um pouco mais de 1 milésimo na função de perda. Então, um aprendizado bastante significativo. E agora a gente vai fazer umas brincadeiras aqui para verificar como se comporta esse sistema de aprendizado. Então, inicialmente, uma sequência que faz parte do próprio treinamento, 10, 20, 30, o número esperado naturalmente é 40. Vamos ver o que ele calcula nesse experimento. Ele chega bastante próximo, 39,996. Né? Se eu colocar aqui, vamos supor um número 20, 30 e 40, também fez parte do treinamento, né? Isso está dentro da base de treinamento. Então ele acerta também com uma razoável precisão. Agora vamos começar a colocar coisas que não estavam no treinamento e ver como ele se comporta. 25, 35, 45. O esperado é 55. Tem um pouco mais de imprecisão, mas ainda ele mantém aí uma boa precisão aí no valor. Vamos fazer uma outra experiência agora. Vamos colocar um intervalo que não era o padrão, porque eu estava utilizando intervalos de 10 em 10, né? Continuei mantendo de 10 em 10, ele continuou com uma certa precisão. Vamos colocar agora de 20 em 20 e ver como ele se comporta. Vocês vejam que aí ele já começa a se perder um pouco. Começa então uma regra bastante importante. Façam treinamento, né? Sempre relacionado aos testes
dos exemplos que vocês vão trabalhar. E outro caso aqui também que não funciona, não deve funcionar muito bem, a minha base era até 70, né, no treinamento. Eu quero ver como é que ele se comporta, era até 90 na verdade, né? Eu quero ver como ele se comporta numa base fora aí do treinamento, ainda de 10 em 10. Realmente ele acaba se perdendo mais, né? Porque o próximo valor esperado era 230. Ainda assim ele inferiu que tem alguma coisa maior ali acontecendo. E se eu diminuir? E se eu for regredindo? Fizer 60, 50 e 40. Continua sendo de 10 em 10, né? Ele se perdeu completamente. Só para deixar claro que se eu quero que ele aprenda sequências crescentes, sequências decrescentes, sequências com intervalos diferentes, eu tenho que sempre incluir isso no treinamento. Bom, espero que tenha dado uma ideia da capacidade de uma série de dados sequenciais. Ela pode ser chamada de time series, né? Ou sequential series, ou dados sequenciais, enfim. E nós vamos abordar isso, como eu disse, em mais detalhe, cada layer no nosso curso. Obrigado.